Olá pessoal, neste vídeo vamos compreender o pensamento do Conde de Montesquieu, um dos maiores filósofos do Iluminismo e um dos pais da democracia liberal. Para entendermos Montesquieu, precisamos primeiro entender o mundo que ele viveu. Entre os séculos 17 e 18, a Europa era dominada pelo absolutismo, um sistema em que o rei se concentrava todo o poder do Estado. Ele fazia as leis, governava e julgava. Nesse modelo, não havia limites claros ao governante e a liberdade do povo dependia da vontade do rei. É justamente como resposta a esse cenário que surge o pensamento de Montesquieu. Montesquieu fez parte do Iluminismo, movimento intelectual que defendia a razão, a crítica ao poder absoluto e a criação dos governos baseados em leis justas. Para os iluministas, o poder sem limites sempre tende ao abuso. Charles Louis de Secondat, conhecido como Conde Montesquieu, nasceu na França em 1689, formado em Direito, foi filósofo, jurista e político. Montesquieu não defendia revoluções violentas, mas sim reformas através das leis, capaz de garantir a liberdade. Em 1748, Montesquieu publica sua obra mais importante, O Espírito das Leis. Nesse livro, ele analisa diferentes formas de governo e chega a uma conclusão fundamental. Para que exista liberdade, o poder precisa ser limitado pelo próprio poder. Montesquieu propôs a divisão do Estado em 3 poderes independentes: o poder legislativo, que cria as leis, o poder executivo, que governa e executa as leis, e o poder judiciário, que interpreta as leis e garante a justiça. Esses poderes devem ser independentes e harmônicos, para que nenhum se torne absoluto. Com essa teoria, Montesquieu se torna um dos principais pensadores da democracia liberal, defendendo o quê? A liberdade individual, o governo constitucional, a separação dos poderes e limites ao Estado. Suas ideias influenciaram as democracias modernas, como os Estados Unidos, a França e o Brasil. Montesquieu nos ensinou que a verdadeira liberdade não está no poder absoluto, mas no equilíbrio, onde o poder é dividido, a liberdade é preservada, Conde Montesquieu, as suas teorias, as suas leis, os seus pensamentos, ele começa na metade do século XVIII. Ele está no contexto do absolutismo monárquico, aonde tem a lei divina do rei, aonde o rei reina porque foi dado a Deus, E Conde Montesquieu, ele questiona como John Locke, ele tem os seus pensamentos. O Conde Montesquieu, ele estuda os ensinos de John Locke, ele estuda as teorias de John Locke, e ele vem para combater também o abuso de poder do absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico, ele começa na Idade Moderna, depois da Idade Média, no século XVI, no século XVII e no século XVIII, John Locke, as suas teorias e pensamentos estão mais anteriores ao Conde Montesquieu. John Locke está no século XVII e o Conde Montesquieu está no século XVIII, E então o que ele faz? Ele pega os ensinamentos de John Locke, que era inglês, Conde Montesquieu era francês, ele pega os ensinamentos, as teorias de John Locke e estrutura essas teorias, esses pensamentos. E ele fala, o poder não pode ser absoluto. O poder não pode ser abusado, o rei não pode abusar do seu poder. E por isso ele começa a questionar a autoridade divina do rei. Ele tem as mesmas concepções de John Locke, separar o Estado da religião, defende a propriedade privada, defende também que para que não haja abuso de poder, esse poder tem que ser dividido em 3 partes, que seria o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, Logo após vai surgir, com os seus pensamentos, as suas concepções, a democracia liberal. No entanto, nós sabemos que a maioria dos países ocidentais são democratas, baseados nas teorias, pensamentos de John Locke e também nos pensamentos e nas teorias de Conde Montesquieu.
Então o Conde de Montesquieu, para que não haja um poder absoluto, para que o poder não se concentre somente, né, em uma pessoa, em um estado, né, vamos dizer, na pessoa do rei, ele divide, né, esse poder em três, e que esses poderes venham fiscalizar um ao outro, impedindo a corrupção, impedindo o abuso de poder, né? E ele vem falando, né? Todos têm direito à vida, todos têm direito à liberdade, todos têm direito à propriedade privada, à liberdade, né, individual, e isso não pode ser tirado do homem. Então ele vem e ele estrutura, né? Ele formaliza, né, os ensinamentos de John Locke, né? Ele formaliza os ensinamentos de John Locke. Então hoje nós falamos um pouquinho, né, de Conde Montesquieu, aonde a forma administrativa, a forma de governar hoje dos Estados Unidos, do Canadá, né, de muitos países da Europa, inclusive do Brasil, são baseadas nos três poderes de Conde Montesquieu, né? O poder executivo, legislativo e judiciário, né? No mais, um forte abraço e que Deus abençoe.